Bora lá! Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre diálogos com a infância. E eu tô aqui muito bem acompanhada com uma mulher que me virou do avesso também numa conversa que a gente teve. Uau. Muito me provocou, muito me trouxe reflexões importantes e valiosas para essa jornada e amplia a minha perspectiva. E aí, para eu não delongar aqui no currículo dela, porque senão eu poderia ficar muito tempo aqui, queria convidar a Fernanda. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, assim, prazerão estar aqui, muito bom mesmo. E falar sobre infância é muito legal, né? Mas antes eu vou dizer quem eu sou, e antes de eu me falar eu vou só fazer uma audiodescrição, porque eu acho que é algo importante, assim. Eu sou uma mulher branca, de 1,58 m, meu cabelo é castanho escuro, da altura do ombro, um pouquinho mais comprido do ombro. Hoje estou com a camiseta de botão branca, uma calça jeans e uma meia de arco-íris. Essa sou eu. E sou mulher. Recentemente eu ouvi a importância de eu me reconhecer como uma pessoa branca dentro de uma questão racial, inclusive, para eu poder compreender os meus privilégios, e eu compreendo eles, e para que isso torne menos impacto, né, para eu me tornar uma pessoa que auxilie um pouco com o combate ao racismo. Eu sou casada, eu sou a 4ª filha, e da minha mãe, e do meu pai eu sou a 6ª. Meu pai tem mais 2 filhos. E eu tenho 4 filhos também. Tenho 2 jovens adultos, um de 26, outro de 23. Uau. Tenho uma adolescente de 15 anos. Uau. E tenho um ser de 12, que ainda está nessa coisa, que ainda é criança e está indo para a adolescência e está nesse lugar. Essa é a minha truta de casa. Profissionalmente eu sou pedagoga, trabalho com extra classe e também trabalho terapeuticamente com trabalhos manuais, além de ser artífice, né? Faço coisas para vendas através do crochê, principalmente. Trabalho manual é algo que é o meu fio, né? Que vai condutor, que eu vou trazendo meus outros trabalhos à tona através dele. Que legal. Essa sou eu acho. Acho que eu falei tudo que eu queria. Muito bom. E depois a gente vai complementando, porque a gente vai descobrindo coisas na conversa, porque né? tem uma vida agora, né? E tem uma vida anterior, né? Sim. Que eu falo, eu brinco de uma vida anterior. Porque antes de eu ser pedagoga, eu era gestora ambiental e de qualidade de construção civil pesada. Então, assim, eu sou essa pessoa que estava lá na obra, brigando com os outros e tal. Esse tipo de coisa. E isso, inclusive, foi uma coisa, Fernanda, assim, que me chamou muita atenção, né? De quantas transições você fez até chegar nesse momento presente, né? Exatamente. Com essa configuração que faz sentido para a Fernanda de agora. Faz muito. Mas que só faz sentido também porque a Fernanda de antes viveu tudo que viveu também. Então, quantas mudanças, né? É uma biografia bem movimentada, assim, né? Com muitos altos e baixos. E inclusive... hoje, né, estou com 44 anos, com esse respeito que eu olho para essa biografia e compreendo, né, esse caminho que eu percorri, que foi muito essencial, assim, né, se eu não tivesse tido ele, eu não teria chegado onde eu cheguei, né, do jeito, talvez tivesse chegado, mas por outros meios, também não consigo afirmar, né, Sim. Mas uma questão de uma maturidade e do olhar principalmente para o outro, assim, de olhar para mim e de olhar para o outro. Né? De dizer assim, que fazia assim lá atrás, quero fazer isso de novo, não. Vou repetir isso aqui, não. Que bom. Fazer de outro jeito agora. Muito bom. E eu gostei da boa prática que você trouxe também, da audiodescrição. Eu não fiz isso no primeiro vídeo, mas cada vídeo é um aprendizado novo e tá tudo certo, então eu vou aproveitar e vou fazer a minha também. Então eu sou uma mulher de estrutura média, pele parda, então eu sou uma mulher negra, mas que também tem os meus privilégios, por não ser retinta e por vir de onde eu vim também, né, da minha história. Tenho cabelos cacheados na altura do ombro, castanho com uma simulação de luzes precisando ser retocadas. Estou de camisa laranja e uma calça jeans. Não estou de meia colorida, mas estou descalça. Adoro. E é isso, pé na terra. Pé no chão. Fiz certinho, Fernanda?
Tá ótimo, tá ótimo. É isso mesmo. E, Fernanda, antes da gente entrar no capítulo do livro que você escolheu, para a gente poder ampliar a perspectiva aqui, eu queria te escutar, assim, como é ser mãe de 4? Porque assim, eu como mãe de 2, eu já fui renascendo, né? A cada episódio, né? Na chegada do Zac primeiro, depois na chegada do Ravi, também nos abortos que eu vivenciei, que fazem parte da minha história e da história deles também. E tem as suas maravilhas, né? A maternidade é fantástica. Mas com 2 eu já surto em vários momentos. E aí eu queria te escutar, como é ser mãe de 4? Então, o primeiro movimento que eu tenho lá em casa é que é como se tivesse 2 gerações, assim. Sim. E entre essas 2 gerações eu também tive abortos, né? Então, assim, eu tenho Vinícius e Pedro com 2 anos e meio de diferença entre os dois. Aí eu tenho um espaçamento de 8 anos entre o Pedro e a Cecília, e 2 anos e meio depois de novo veio Vicente. Então eu tenho esses 2 momentos, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast que o Gregório estava falando sobre a família dele, e aí ele tem 2 filhas, e ele fez um comentário de que é como se tivesse, que a vontade dele é ter mais um para quebrar esse duo, porque é como se a balança tivesse o tempo todo tendo que ser equilibrada, e se você tem 3, ela para de existir. Gostei. Não é boa ideia? Gustavo, veja essa parte do vídeo, hashtag amor. Incentivamos o Gustavo a ter mais uma criança. E agora eu vou falar a parte boa disso. Muito bom, conta pra gente. É porque, assim, todas as questões de movimento de uma casa, com 2 você compreende, né? Assim, é isso, é uma demanda de um que é diferente da demanda do outro, personalidade de um que é completamente diferente da personalidade do outro. Então, assim, tem toda essa questão. Isso você já tem, né? E lá, assim, primeira coisa, a minha casa tem movimento, muito movimento o tempo todo. Sim. Né? O tempo todo tem gente lá, tem coisas para fazer. E ao mesmo tempo, eu ainda brinquei um tempo atrás com uma amiga minha que eu tenho muita mão de obra. Tem muita mão de obra. Porque eu sou mãe de 4, é lógico que eu tive muita ajuda, principalmente um período longo que minha mãe morava comigo, mas eu sempre fui uma mãe que ensinava a fazer as coisas. Depois que eu me tornei uma mãe em Waldorf, isso ficou ainda mais necessário na minha vida, porque era tem um pouco daquele lugar, assim, porque quando eu me tornei mãe em Waldorf, eu era mãe de 2 meninos. Então tem um pouco desse lugar do machismo, né, que fica ali, tipo, não, que menino não faz isso e tal, essas coisas, né, que a gente carrega e que vai quebrando. E o grande aprendizado que eu tive dentro da escola foi essa necessidade desse fazer deles, né, de coisas simples, assim. E querendo ou não, assim, vó tem esse lugar do tipo, vai arrumar a cama da criança, né? Não tem isso. Vai a minha mãe não, mas ok. Não. A minha assim, ela sempre me respeitou muito com minhas coisas, mas ela sempre dava uma, tipo, era daquela que dava assim, o mais velho estava indo trabalhar com mais de 18 anos, ela estava fritando bife para ele poder levar na marmita, assim, de manhã cedo. Assim, mãe, ele faz isso, pelo amor de Deus. E eu pegar ela fazendo escondido, ela tipo... Sabe aquela coisa? Foi isso. Então, ela é desse tipo, assim. Sim. Mas eu sempre coloquei eles muito para fazer as coisas. E a escola, as professoras falavam muito disso, dessa necessidade. Então, foi algo que, assim... Ter 4 é ter 4 que estão atuando dentro de casa. Sim. É ter 4 que cada um cuida da sua louça. É ter 4 que cada dia da semana, hoje, né, na atualidade, cada um faz o almoço uma vez na semana para a família toda. Sim. Então, é 4 nesse sentido. Sim. Dessa atuação. Foi fácil ter quebrado esse lugar anterior para chegar no atual? Não. Ainda tem briga? Tem, sim. Não é as 1000 maravilhas, assim, né? Um dia o almoço junta mais ou menos, outro dia eu não tô a fim de fazer, não sei, sabe? É isso, né? Vai fazendo, vai rolando, cadê água, vou fazer, lava a louça. Então, assim,
ainda tem esses ajustes que precisam ser feitos de uma maneira permanente, né? Sim. Os meus mais velhos, eles tiveram... Nem sei se a palavra é privilégio, na verdade, porque eu acho que hoje, dentro do meu pensamento, como ele mudou muito, mas os meus mais velhos, na época, eu tinha uma pessoa dentro de casa que arrumava a casa toda todos os dias, né? Então, essa coisa que hoje me incomoda muito, assim, porque assim, hoje eu tenho a Gisiane, que assim, é uma pessoa maravilhosa, ela vai lá uma vez por semana e faz uma faxina na minha casa, o resto da casa a gente cuida de tudo, né? Mas isso de ter todo dia é uma coisa meio de colonizador ainda, né? Aquela coisa tipo... Eu não faço, né? O trabalho doméstico. Tipo, o trabalho doméstico é menor, né? Essas coisas assim. Então nesse lugar, isso era um pensamento que me incomodava, mas assim, eu era uma pessoa que estava trabalhando na obra, então eu ficava de segunda a sexta em obra, ou estava em Sete Lagoas, ou estava no Pará, ou estava no Rio de Janeiro, ou tava... Então assim, eu não estava em casa durante a semana. E aí, assim, para não sobrecarregar minha mãe, eu achei que convinha ter essa pessoa lá em casa. Sim. Então, durante muitos anos, a gente teve essa pessoa dentro de casa. Né? Muitos anos. Não a mesma pessoa, mas sempre tinha alguém. Muito tempo. E aí, então os mais velhos não faziam tanta coisa quanto os mais novos hoje fazem. Mas os mais velhos aprenderam depois? Muito. É isso, assim, porque eu tenho certeza que não morre de fome. Que bom, né? Sabe lavar roupa, entendeu? Não sai com a roupa suja. São essas coisas, assim. E nenhum dos meus 4 morrem de fome. Que bom. É isso, assim. Eu acho que é esse movimento, assim. Quando a gente fala de criar filho, e esse criar filho para o mundo, tem um termo muito utilizado, né, na atualidade, que é aquele adulto funcional. Adulto funcional é o adulto que funciona, né? Né, que ele está na vida, está atuando, assim, tipo, ele sabe o que fazer. Né? E assim, eu vi muitos colegas, os meus filhos, até hoje eu vejo assim, que não sabem lavar um copo. Sim. E é uma coisa que me choca muito, né? Sim. E é por isso que inclusive eu escolhi o capítulo, que a gente vai entrar nesse lugar, assim, sabe? Mas eu gosto disso que você está trazendo, Fernanda, porque teve até uma frase que aqui em casa a gente foi trabalhando muito para ela não ser usada, sabe? Que é assim, vou te ajudar. Então, tem uma amiga minha que ela tem uma frase que eu acho assim, maravilhosa. Quem mora, colabora. Esse é o ponto. Não Exato. Porque se você vive, faz parte daquela casa, para a casa ser funcional, cada um tem que fazer a sua parte. Eu tenho uma referência de ajuda que é assim. Se eu venho na sua casa, Suelen, eu posso te ajudar a lavar a louça. Ok. Eu não moro aqui. Isso. Né? Tô aqui, vou te ajudar aqui, ó. Tá? Exatamente. Né? Lá na minha casa eu não ajudo ninguém. Ninguém me ajuda. Exatamente. Né? É de todo mundo aquilo. Né? Tem coisas que um toma mais posse do que o outro? Tem. Sim. É normal isso. E tá tudo bem. E tá tudo certo com isso, né? Mas eu não tenho que, assim... Eu posso pedir ajuda quando, por exemplo, né? A gente divide a cozinha. Que são 6 comendo, é muita louça, muita coisa, né? É tudo muito, É né? tudo muito. Aí assim, então a gente divide essa cozinha. Sim. Aí, sei lá, de repente eu posso ajudar ou pedir ajuda pra fazer a minha parte. Ok. Não é? Tipo, eu não gosto de guardar a louça. Eu não gosto, detesto guardar louça. Eu lavo louça tranquilamente, todas as panelas dela, eu faço isso uma louça. O Pedro, que é o meu segundo, fala assim, mãe é a única pessoa que gosta de lavar louça. Na verdade, sou eu e Cecília, a gente gosta de lavar louça, as outras coisas a gente não gosta de fazer, não. Sim. E também, esse assumir de não gostar de fazer, mas ter que fazer de vez em quando, tudo certo. E eles precisam saber disso também. Sim. Né? Que às vezes a gente faz sem gostar. Exatamente. E é a vida. Você não faz só o que você gosta. Não dá pra fazer só o que gosta. Exatamente. Senão eu estaria na praia fazendo tricô, crochê, bordado. Eu estaria lá comprando e tomando água de coco. Eu gostei desse cenário, hein? Não é? Ok. Eu acho que nem praia, eu acho que tem, sabe, na verdade eu gosto... Na verdade, Caraíva, sabe que tem o rio e a praia? Eu ia estar naquele lugar ali assim, isso, assim, sabe? Tipo, você fica na praia, eu fico ali, tipo, é isso. Eu ia estar nesse lugar. Se fosse só o que eu quisesse, que eu gostaria. Mas não é. E aí, assim, quando a ajuda vem, ela pode vir nesse lugar do tipo, sou eu que lavo roupa. Sim. Então eu posso virar e dizer assim, Cecília, coloca as roupas brancas para bater lá, por favor. Me ajuda com isso.
é essa ajuda que ela vai fazer, né? Perfeito. Mas eu já separei, eu já fiz, Sim. E assim, a minha função de lavar roupa lá em casa é essa, né? E só com Cecília e Vicente. Com os mais velhos não faço Cada um isso. cuida da sua. A minha função é colocar na máquina. Eu tiro, coloco no cesto, acabou minha função com a roupa. Cada um cuida da sua. Se você não estender, você está sem roupa. Se você não recolher, você está sem roupa. É isso. E vou aproveitar esse gancho de roupa, então. Eu vou puxar o capítulo dos Diálogos com a Infância. A Fernanda escolheu o capítulo 6. O nome do capítulo é O Mistério das Roupas que se Multiplicam. E antes de eu contar um pouquinho sobre o que foi esse capítulo, eu queria te escutar. Assim, o que mais te chamou a atenção nesse capítulo para você escolher ele, Fernanda? Então, na verdade, eu estou com um histórico do livro que é assim, vou te contar. Primeiro, eu comecei a ler o livro e é assim, todos os capítulos têm a partezinha dos aprendizados, né? Sim. E aí, assim, eu li dos 3 primeiros, depois eu parei de ler os aprendizados. Porque eu queria que aquilo que você escreveu ficasse como um pensamento para mim. E eu tô falando de mim. Que legal. Não tô nem dizendo que as outras pessoas pensam como eu, nada disso. Porque aquilo veio para mim e assim, tipo, daqui eu retiro isso. Sim. Eu lembro que uma vez alguém falou para mim assim, eu detesto emprestar o livro para a pessoa, porque eu risco o livro e eu já digo o que a pessoa tem que pensar. Aí quando eu estava lendo os seus aprendizados, me veio um pouco essa ideia, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que pensar nisso. Aí eu parei de ler os aprendizados. Aí eu falei assim, depois eu vou voltar para ler e eu leio os aprendizados de novo. Boa. Porque o livro dá vontade de ler muitas vezes, assim, é muito legal isso, assim, né? Então, veio isso. Então, assim, quando eu fui lendo, e assim, eu estava lendo toda vez que os meus filhos estavam fazendo algum esporte, né? E aí, assim, você vai ver que eu fiz uma coisa que eu detesto, assim, eu fui só marcando as páginas dobrando. Eu detesto fazer isso, gente. Nossa, é uma dó com o livro, tá vendo? Mas eu estava sempre na rua, e eu estava sempre coisa, assim, a gente vai ter que fazer isso. Tipo, colocar aqui, assim. Então, eu fui fazendo isso. E aí eu fui marcando vários capítulos. O que eu tinha muito apaixonado foi o mesmo que a Malu trouxe. Eu pensei, não vou falar dele de novo, né? Vamos para outro lugar. Então eu fiquei com isso. Mas para a gente entrar no capítulo 6, eu queria trazer só a introdução do capítulo que a Malu trouxe. Perfeito. Só o iniciozinho, quando você descreve esse seu momento com o Ravi. Né? Cadê o pituquinho da mamãe? Não é isso? Outro capítulo, esse? Sim. Né? Nesse, né, que é esse do... Esse é das roupas do Zac. Então, para a gente falar do Zac, pra gente falar do 6, eu quero só trazer essa introdução do 14. Perfeito. Que é essa, né, quando você conta esse momentozinho em que existe uma pausa, existe um olhar e um respiro e uma atuação. E aí aquilo tudo se encaixa e vai. Por que eu quero trazer isso? Porque eu acho que ele tem muita ligação com o capítulo 6. Essa pausa, eu coloquei aqui como pausa, dentro da antroposofia existem termos que são usados de uma maneira geral, todo mundo conhece, mas dentro da antroposofia eles têm um significado um pouquinho mais específico, que é antipatia e simpatia. Né? Não sei se você já ouviu falar disso. Já, o Emerson deu uma palestra incrível pra gente sobre né? isso. Emerson, então, assim, é isso, né? Eu acho que eu falasse de uma maneira sutil para quem estiver vendo o vídeo, que aí a pessoa consegue compreender um pouco do que eu estou colocando, né? E fazer assim, bem visual, né? A simpatia é como se eu começasse a me aproximar das coisas e visse aquilo ali, só que assim, eu vejo o detalhe, uma partezinha, né? A antipatia é quando eu me afasto e consigo ver o todo. As duas coisas são importantes. Às vezes eu preciso do detalhe, mas às vezes eu preciso de uma antipatia e me afastar. E aí, quando você trouxe no 14, esse lugar do... O que está acontecendo, né? Cadê o pituquinho da mamãe? Isso é antipatia atuando. Sabe? E assim, não de ser antipático, é isso. É desse afastamento e desse olhar para aquilo ali. E aí, quando a gente vai para o capítulo 6, que é esse da roupa, né? Que o Zac disse assim, como é que tem roupa na minha
cadeira, na minha cômoda de novo, né? Como é que tem roupa aqui de novo, né? Naquele momento ele está olhando com muita simpatia para aquilo, né? Ele está olhando só para aquela bolo de roupa, né? E aí cabe nós, adultos, a gente se afastar desse lugar e dizer assim, uai, gente, como será que tem roupa ali, né? É isso, né? Por que será? Né? Tipo, roupa, né? Teve alguém uma vez que falou assim, a roupa é só colocar na máquina. Assim, exatamente, existe um túnel mágico entre o cesto de roupa suja e o armário. É um túnel mágico, né? Você só coloca, vai lá, só coloca essa roupa na máquina. Vou deixar para você fazer isso. Foi um desses que eu falei em casa, só coloca, pode ir lá. Mas não me responsabilizo por cor, por qualidade, por bolinhas, não me responsabilizo nada disso. Isso não é? Porque todo esse processo que a gente tem, um simples lavar a roupa, né? No limpar a cozinha. Sim. Não é só lavar a louça. A louça precisa ser guardada, a pia precisa ser limpa, o lixo precisa ir para fora. Sim. Né? É um grande processo de estudo. E quando a gente toma consciência desses processos todos, isso faz com que a gente atue de maneira verdadeira em tudo. E aí, por que eu trouxe a introdução do 14? Para a gente poder atuar de maneira verdadeira, a gente precisa ter consciência da gente. Eu preciso ter consciência do que eu dou conta. Eu preciso ter consciência de até que ponto que eu vou. Eu preciso ter consciência do que eu gosto e do que eu não gosto. É uma consciência minha para que eu consiga atuar para fora, né? É uma consciência minha como educadora, como mãe, para que eu possa influenciar essa criança. Sim. Né? Inclusive, a minha ação, a minha atitude é que vai fazer com que essa criança haja no mundo. Aquilo que eu faço e, né, o que ela me vê fazendo. Então, se ela vê, não adianta nada eu virar e dizer assim, vai lá lavar a louça. Isso quase não acontece, Fernanda. Mas só no meu país. Não é? Não é isso. O que adianta, né? Eu tenho uma situação com o celular lá em casa que é assim. Parte do meu trabalho é no celular. Ou porque eu estou vendendo algum produto, ou porque eu estou atendendo algum pai, alguma demanda, então parte, né, fazendo postagem, igual a gente estava conversando agora no Instagram, então assim, parte do meu trabalho é no celular. E aí, assim, o que acontece? Não adianta absolutamente nada eu estar aqui, e aí vem uma criança minha, vem um adolescente meu, vem um jovem falar alguma coisa comigo se eu estou aqui. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer é assim, agora eu não posso, vou terminar. Acabou. E agora eu tô aqui. 100% com você. Agora eu tô aqui. Né? E isso traz para esse atuar da casa. Essa presença que a gente precisa. Se eu vou fazer comida, eu preciso de uma presença. Porque ou ela queima, ou ela fica sem tempero, ou ela fica com tempero demais. Não é? Com presença, às vezes eu já faço isso. É isso, né? Ou cozinha demais, ou cozinha pouco. Não é? É isso, imagina se estivesse no celular o tempo todo. Exatamente. Não é isso? É esse lugar dessa presença, assim, que vem e que é necessário. E esse atuar deles dentro de casa, que você falou assim, como é que é ter 4? É fazer com que eles atuem dentro de casa, que eles pertençam à casa. Fazer com que eles percebam que é uma comunidade, uma pequena comunidade ali, e que a gente sobrevive e que a gente vive ali dentro diante disso tudo. Sim. Né? Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu movimento, né? Pedro e Vinícius vão ao quarto deles e somem, tipo, você não vê eles assim, se bobear o dia inteiro, estão lá, mas são jovens adultos, né? Os mais novos falam assim, por que eles podem fazer isso? Assim, porque um tem 23, o outro tem 26. Entendeu? Sim, cresce e aparece. Você pega a senha aqui, pra quê? Pra você pegar a fila da senha, pra depois você vir conversar comigo. Que é esse lugar, né, de tipo, olha, cada um tem o seu atuar. Sim. Cada um tem o seu movimento e aquilo que precisa ser feito, que é para todo mundo. Sim. Tem a sua responsabilidade, que é daquilo que é seu, tem a sua responsabilidade, que é do todo. Cada um tem esse lugar de atuação. E aí quando a gente pega, assim, é um exemplo muito pequeno, né? Tem um outro capítulo que você fala
do potinho do sorvete, que ele vai comendo, ele brinca, daqui a pouco ele acorda, ele brinca, tipo, né? E que é muito isso, né? Tipo, o meu mais novo Vicente, vai lá, troca de roupa e vem lavar a louça. Tipo, ele vai pro quarto e ele começa a brincar, ele esquece. Exatamente. Então, tipo, não é maldade, não, né? não é intencional. Não é. A sanguinidade da infância. E ele é um ser muito sanguíneo. Ele é completamente sanguíneo, Vicente, por cima. A Cecília vai pro quarto, ela assim, só vou ali trocar de roupa, tá? Aí às vezes eu tô falando as coisas, eu esqueço, assim, Cecília, e aí? Chego lá, ela tá lendo alguma coisa, por causa da melancolia do ser, né? Ela tá lá, esqueci. Aí, tipo, mas assim, não é maldade, não é nada. Esqueceu. Sim. Sabe? Então é isso, assim. Então, esse lugar dessa atuação ela é extremamente necessária. Sim. Porque senão a gente fica doida lá dentro. Né? E independente do temperamento da infância, eu acho que a infância, independente disso, nos convida para essa presença. Sempre. Ainda mais quando a gente vê na ausência de tecnologia, uma criança ela não está brincando pensando no futuro ou o que ela vai jantar. Claro. Ela está 100% ali. Então esse foi um grande aprendizado também que meus pequenos me convidaram, sabe? Inclusive na indignação, né, que eles estavam, daquilo que estava acontecendo, ou às vezes numa refeição saborosa, às vezes num brincar que foi um brincar de presença, e no final teve um fechamento de hoje, foi o melhor dia da minha vida. E assim, não teve nada demais. Mas para eles é porque eles estavam 100% ali. E além deles estarem 100%, muitas vezes a gente está também. Exatamente. Né? É nesse lugar, né? Isso da tecnologia e da presença tem muito aquilo, assim, eu como professora, muitas vezes eu ouço, a gente passa tempo junto, a gente faz coisa junto, a gente assiste um filme, tipo, não, vamos lá, né? Junto é diferente um do lado do outro. Porque eu sei que tem pais assim, que chegavam em casa todos os dias, assim, o tempinho que tinha entre a janta e dormir, eles iam pra TV com a criança. Mas não tá, né? Tá em outro lugar. Exatamente. Né? Mas também porque dá trabalho criança pequena. Dá. Né? Aquilo que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, né? Hoje, se precisasse, o mais velho ficaria em casa sozinho um pouco. Sim. Um tempo atrás, não. Né? Esses dias eu estava conversando com a Cecília sobre essa diferença entre o mais novo e o mais velho. Porque ele é mais novo, mas ele já tem 12. E eu preciso lembrar todo mundo disso, assim. Porque ele esquece. Porque ele é muito brincalhão, porque não sei o quê, porque ele é menor da casa e tal. Então fica tratando ele de... Não, tipo, não tem 7, mas tem 12. Né? Não são 7, é 12. Aí eu falei com a Cecília que quando o Vinícius tinha 12 e meio, eu já saía de casa por algumas horas e deixava ela com ele. Ela tinha 1 ano e pouco. 1 ano e meio ela tinha. Ele ficava. Teve um dia que a gente pegou trânsito, eu não sei onde é que eu estava eu e minha mãe, e a gente atrasou para chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, o Vinícius estava com a Cecília em cima do balcão, assim, ela sentadinha em cima do balcão, né, naquela ilha com fogão no meio, assim, ela na ilha, sentadinha, e a Cecília era da pá virada. Nossa, a Cecília, assim, tipo, meu medo não era deixar os dois sozinhos, deixar ela com os dois. Mas ela sentadinha, ele esquentando janta pra ela de banho tomado. Olha. O Vinícius fez tudo isso porque ele sacou que tinha que fazer, por causa do horário. Mas olha que interessante, até puxando esse gancho, Fernanda, porque eu fiquei 1 semana fora, né? E no primeiro dia que eu estava fora, eu fiz uma chamada de vídeo para ver meus pequenos, conversar com meu esposo, e eu percebi que o Ravi, ele estava com o rosto inchado. Algum bichinho tinha picado ele e ele estava tendo um ataque alérgico por causa daquilo. E eu distante, coração doeu, né? Um desafio novo, cheio de coisa lá para entregar, aí meu coração ficou totalmente partido naquele momento de ver ele daquele jeito. E aí eu perguntei pro meu esposo, assim, pela ligação, amor, tá tudo certo? Tal. Ele tá um pouquinho inchado, mas tá tudo certo. Fernanda, eu desliguei o telefone, acabou a conversa nesse momento, e eu só chorava. Eu falei assim, meu Deus, que mãe péssima que eu sou. Deixei meus filhos, estou aqui trabalhando, agora eu não posso cuidar deles. E foi muito curioso que quando eu voltei,
Aí eu fui externalizar para o Gustavo o que eu tinha sentido. Eu falei assim, não, amor, eu fiquei tão preocupada, mas eu não queria te passar essa preocupação, porque você estava ali, presente, e você saberia avaliar muito melhor do que eu, distante de vocês. E ele me contou que ele também estava muito preocupado, que ele pegou o telefone e ligou para a médica. A médica pediu para ele gravar um vídeo de como que o Ravi tá, medicou e monitorou. Qual é a chance, Fernanda, se eu estivesse aqui em casa, desse cenário ter acontecido assim? É provável que não, né? Com certeza não. Porque... E não é porque ele não faria. Não, mas porque você já teria feito. Eu não dou espaço. Exato. Então, o quanto que a gente também dá espaço para os filhos, para o parceiro ou parceira, também ocupar aquele espaço que é deles. Exato. Né? Para fazer parte dessa comunidade, do funcional da casa. E que aí a gente entra muito nesse lugar dessa atuação feminina e masculina, que a gente precisa muito cuidar com isso, né? Sim. E aí, voltando um pouco nesse movimento que eu tenho muitos homens dentro de casa. Sim. Né? Eu até te falei isso numa outra conversa que a gente teve uma vez, que uma vez a minha irmã veio conversar comigo, porque ela achava que eu pegava muito pesado com os dois mais velhos. Né? Tipo, muito pesado, então, com os dois mais velhos e tal. E aí, assim, e aí o engraçado, não sei se é engraçada a palavra, né? Não é engraçado. Não é engraçado. O intrigante, o que dá a dúvida, é que aquilo não fazia sentido para mim, a fala dela. Eu estava realmente sem conseguir compreender, assim. Não encaixava o que ela estava me falando. Até que eu recebi uma iluminação. E aí eu falei com ela, e ela tem 2 meninas. E eu disse para ela assim, e 2 meninas muito fortes, muito presentes, muito, sabe? Tipo, de saber o que pode, o que não pode, né? O que quer, o que não quer, de tudo, né? Sem submissão, sem nada disso. E aí eu disse, eu estou criando os meus filhos para que eles casem com as suas, né? Para que elas queiram casar com esse tipo de homem. Sim. É esse que eu quero. Assim, não é Aí eu dei exemplo de pessoas próximas da gente, assim, não é com esse tipo de homem que eu quero que elas se casem. Não quero que os meus filhos se tornem esses homens. E às vezes até para ficar sozinho e tá tudo bem, mas ser funcional isso. Onde ele vive, né? Independente do parceiro ou parceira. Independente, exatamente assim, né? Naquele momento eu dei esse exemplo e tal, mas assim, se vão casar com homens, se vão casar com mulheres, se não vão casar, se vão, né? Não é isso, assim. Mas assim, é para que sejam seres que atuem na vida. Exatamente. Né? E isso da gente, e esse atuar na vida, é muito esse lugar em que às vezes a gente precisa, nós, mulheres, nos retirarmos. Sim. Né? A gente simplesmente sai. E é difícil pra gente sair. Muito. Na época da pandemia, o meu curso de pedagogia Evaldo, eu estava fazendo em uma cidade, depois eu mudei para a turma que é de Juiz de Fora. Eu comecei a fazer em Jaguariúna antes da pandemia, aí a pandemia parou e eu entrei na turma de Juiz de Fora. E boa parte do curso era online. Então eu ficava sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Ai, meu Deus. No curso. Uma vez por mês era isso. E aí eu lembro que teve um dia que eu, no intervalo assim, da manhã, eu saí do quartinho que eu estava estudando, tomei um café e tal. E aí o meu marido falou assim, quem vai fazer almoço? Eu assim, eu tô no curso. Por que você tá me perguntando? Eu só falei isso, assim, eu tô no curso. Aí ele me olhou assim, faz de conta que eu tô em Juiz de Fora. Porque é isso, sabe? É uma coisa que às vezes a gente precisa, inclusive, dar espaço para essa decisão. Sim. Quem vai fazer o almoço? O que será feito de almoço? Exatamente. Né? E aí, conectando, por exemplo, temperamento, né? Descobri recentemente que eu sou sanguínea, até então eu tinha um diagnóstico de colérica, mas no final eu tenho um tiquinho de todos eles, né? Todos temos. Mas assim, a cólera tem muito desse movimento, né? Exato. Do pegar para fazer, do assumir. E o quanto que essa cólera, ela me impediu de receber ajuda, de pedir também, porque tem um orgulho ali batendo dentro desse contexto, né? E o quanto que o tempo vai ajudando a gente também a perceber e a evoluir. E até conectando isso com o tempo, Fernanda, quando você vê, né, a Fernanda do seu primeiro filho, que tá com quase 30, né?
versus a Fernanda de agora, com um filho mais novo, que tem 12, assim, o que você percebe, assim, que foram diferenças nessa forma de lidar com eles, desse aprendizado, conectando com esse cuidado com a casa, com esse começar compartilhar? Pelo dormir, sabe, Me conta, o dormir, porque eu não sei o que é isso, mas então, tem muito tempo. Olha só, mas olha que coisa doida. Não, é isso, assim, eu tive... Essa semana eu estava falando com eles a diferença deles à noite, né? O Vinícius, ele nasceu prematuro. Sim. O Vinícius nasceu com 7 meses e meio. A gente quase que ficou internado tipo um mês, mas assim, deu tudo certo, a gente conseguiu sair junto da maternidade. Vinícius é negro, o pai dele é negro, ele também é, né? Claro, obviamente. E ele nasceu surdo por causa dessa questão de ter nascido antes da hora. Fui descobrir isso muito tempo depois. Eu tive muito problema pós-parto com o Vinícius. Eu era muito nova, então assim... Você tinha qual idade, Fernanda? Quando ele nasceu, eu tinha 17. Meu Deus, é muito jovem. É muito jovem, é muito jovem. Então, tinha esse lugar, assim, que é esse tatear, assim, não tinha ideia do que era. Né? É uma coisa assim, de não saber o que estava fazendo, como estava fazendo. Eu tive muito problema pós-parto, de ponto abrir, todas as coisas. Então, assim, foi tudo complexo, assim, fisicamente, inclusive. O Pedro eu embalava de noite, só que eu comecei a embalar depois que minha sobrinha nasceu. Eu e minha irmã ficou grávida juntas com 1 mês de diferença. Então, ela ficou uma parte desse pós-parto dela lá em casa. O Pedro estava com 1 mês. Até então, o Pedro dormia 10 horas da noite, mamava, acordava 10 horas da noite e ia acordar às 6 da manhã. Uau! Mas a gente vai... Isso é um sonho materno. Considerando também, isso é uma coisa bem legal, considerando também que ele é um ser fleumático. Isso ali já era um sinalzinho, tipo, olha, tô ótimo aqui, gente. Tá tudo bem. Aí ele começou a acordar de madrugada, porque minha sobrinha é um ser mega sanguíneo. Então, tipo, sabe? Então ela já estava agitada lá no negócio. Mercúrio, é isso. A Cecília nasceu no inverno e, assim, eu passava a noite em claro com a Cecília. Porque ela acordava 1h da manhã, assim, tinha as mamadas antes, ia dormir só às 5 da manhã. E eu ficava, era muito frio, eu acho que ela sentia muito frio, assim. Eu ficava com ela no colo, assim, tipo, e ela não dormia, eu não conseguia pôr na cama, ela não dava conta. Ela só ficava quieta ali no colo, assim. O Vicente, pode dormir. Era isso. Então, assim, é uma coisa de uma evolução que a gente vai tendo nesse movimento, né? Desse ser não atuante lá no começo, né? Desse filho de quase 30 anos atrás. Sim. Com esse último que eu falava para ele assim, pode dormir que a mamãe tá aqui. Sim. Mas esse pode dormir que a mamãe tá aqui é totalmente essa presença. Uma não presença lá atrás, por toda a questão, né? Não tinha nem eu presente ainda, não era nem encarnada por completo eu, né? Não tinha 21 ainda. Não tinha ainda. Com este ser que veio, né, que logo depois, que 12 anos atrás, que eu estava com 30 e poucos anos, né, eu virar para eles assim, você pode dormir que eu estou aqui. Eu estou aqui. Sim. Né? Com o Ravi não funcionou, Fernanda. Nossa. Mesmo você estando aqui. Eu coloco ele lá na caminha dele. Deixa a mãozinha bem quentinha, vai na barriga para deixar aquele aconchego gostoso. Fala assim, filho, tá tudo bem. Mamãe tá aqui com você. Aí ele diz, mamãe? E assim, tá? Tipo, super legal, que bom que você tá aqui. Vamos conversar já que você está aqui. Mas cada criança é muito única, né? E essa questão do temperamento, da maturidade nossa, da presença nossa, como ela impacta, né? E o Zac, eu lembro que quando ele fez 1 ano, ele começou a dormir melhor à noite. O Ravi tá caminhando pros 2 e ainda não. E a Suelen lá de trás, de 8 anos atrás, é muito diferente da Suelen de hoje, no qual eu já melhoro algumas coisas, né, dos aprendizados, estou errando outras e tá tudo certo também, mas eu ainda não achei esse ponto não, tá, Fernanda? Ainda tô sem dormir, as minhas olheiras não são por acaso. Faltam 2 filhos só. Só 2, vou falar isso com o Gustavo. Aí a gente vai até mudar aqui de assunto agora, gente, porque senão...
Então, eu só pensando no terceiro, eu recebo um convite para um quarto aqui, pronto, né? Resolvido. Mas que é isso. Então, assim, essa diferença da mãe de lá para agora, de um para o outro, passa por tudo isso, né? Além dessa questão de estar mais presente, mas esse estar mais presente também no sentido disso que a gente estava falando do livro, né? De você precisa cuidar das suas coisas. Sim. Né? Você tem que atuar aqui, né? Esse é o seu cuidado, né? Sim. Então, assim, a gente tem... Já tive vários esquemas lá em casa para as coisas funcionarem, sabe? Então, no final de semana, que geralmente é mais puxado, tem muito para casa e tal, geralmente eu faço umas tabelinhas, assim, com Cecília e Vicente. Então, assim, tem exercício, né, tem um bocado de para casa, que é diferente de sua realidade agora, né? Sim. Cecília está no 10º ano, Vicente está no 6º. Então, assim, o volume é muito diferente. Então, é dividir mesmo a tarefa, sei lá, se é matemática. Faz de tal a tal exercício, aí vai parar, vai fazer alguma coisa da casa, aí vai parar, vai tocar um instrumento, os dois tocam um instrumento, a Cecília toca flauta, ele toca violão, com o tempo, assim, sabe? Vai parar e vai ler, e aí vai fazer 5 minutos de nada. Para eles, o pior de tudo é 5 minutos de nada. O tédio. Que é importantíssimo na nossa vida, né? E é isso, assim, que é um espaço, assim, do tipo, do respiro. Nada. 5 minutos de nada. Ah, mas não pode... Não, nada. E aí, o que eu comecei a fazer foi de juntar com eles, assim. Então, eu estou fazendo isso, na hora que vai ler, todo mundo lê. Eu pego meu livro também, a gente lê, todo mundo junto lendo. Legal. Sabe? Então, a gente vai se organizando e vai fazendo isso junto. Mas entre as coisas que estão ali, tem esse atuar da casa. Sim. Né? Desse fazer as coisas para além do que cada um precisa cuidar, que é do seu. Sim. Que aí eu também faço outra lista. Tem que varrer, tem que recolher lixo. Eu vou colocando, assim, olha, tudo que tem que ser feito, escolhe um e faça. Né? Aquilo que faz mais sentido para você. Porque a divisão também não tem que ser igual para todos, né, Fernanda? Não tem. Isso é o conceito de equidade, inclusive, né? Cuidar de cada um, tratar cada um da forma como e é sentido, isso, sim, porque né? não tem coisas que são mais fáceis, outras são mais difíceis. A gente dá uma juntada. Então tá, se isso aqui é muito fácil, então este faz junto. Sim. Né? Vou limpar a mesa do almoço. Limpar a mesa do almoço é fácil lá em casa, né? Você tira, cada um cuida do seu prato. Sim. Ficou a vasilha da salada ali. É só tirar a vasilha da salada da toalha, acabou cuidando da mesa, né? Aí o que a gente faz? Quem cuida da mesa, varre o chão. Isso aí. Então equilibra. Equilibra. Então você equilibra esse fazer e esse atuar e todo mundo atua e trabalha junto. Aqui em casa a gente tinha um conceito do Kanban. Que é o quadro visual, né? Era com imãs que o Zac mesmo fez os desenhos lá, de coisas que ele tinha que fazer, como recolher o cocô do cachorro, né? Arrumar as coisinhas dele, enfim, tava lá. E a gente tinha, né, todos os dias o que era para fazer e ele só movimentava pro feito. E no início aquilo foi muito bom para dar esse ritmo. É um ritmo do que precisava acontecer para aquilo fluir. E aí depois, com o tempo, ele foi começar a fazer aquilo sem precisar do Kanban. Sim. E eu achei muito legal. Porque isso já fica internalizado. Ficou. Tanto mas tem que ter esse passo, né? Vou organizar. É isso. Né? Hoje a gente quase não faz essa lista mais. Eu quase não faço lista mais do que tem que ser feito. Eles sabem. Já sabem o que precisa ser feito. Já falam, vou fazer tal coisa, tal. Aí de vez em quando eles querem, porque assim, principalmente a Cecília, assim, fala que é bom pra gente ver o que é, pra não esquecer nada. Escreve aí. Sabe? Então é importante isso, assim, ela se sente segura nesse lugar. Ela é visual, é isso, espaço, né? Legal. E isso tudo, assim, a casa é algo que eu pesquiso há um tempo, né? Então acho que tem esse lugar também, por isso que foi uma das coisas que me chamou no capítulo, né? Que assim, eu fiz meu trabalho da conclusão da pedagogia Waldorf foi sobre o fazer da casa, a autoeducação e o educar, nesse lugar. Acabei de terminar uma especialização em artes manuais para terapias, em que eu coloco esse fazer também que é muito terapêutico. Sim. Só que não só o fazer da casa, aí nesse caso eu amplio para toda a minha atuação, né, como professora e como terapeuta. Mas uma das coisas que eu percebi muito
Na verdade, eu desconstruí uma frase que o povo fala muito, assim, que fala assim, se o seu guarda-roupa está desarrumado, porque você está desorganizado dentro. Não, às vezes é falta de tempo. É isso. Pode ser. Porque só não priorizei. Só não deu tempo de separar por cor. Né? Foi isso. Eu percebi que, ao contrário, quando a gente precisa organizar algum pensamento, tomar alguma decisão, você fazer algo com as mãos que seja palpável e que saia, que seja produtivo, palpável nesse sentido, né? Porque às vezes pode ser como eu faço, que é o crochê. Sim. Não é rolar o scroll, né? Não é isso. Não é isso. Não é mudar de canal. Não é isso. Mas esse fazer, né, com a mão, algo que seja palpável, que gere algo palpável, faz com que a gente consiga organizar o pensamento. Ele, assim, é muito impressionante. Então, assim, às vezes eu tô lá com coisas para resolver. Essa semana passada aconteceu isso. Eu tinha coisa para resolver, assim, vou arrumar meu guarda-roupa. E aí a minha dica tem um caderninho do lado. Se surgir uma ideia, anota. Já anota, aproveita, boa. Sem sair, deixa eu lá fazer isso. Não, né? Que também é outra diferença também de anotar no celular. Porque o escrever, você sai daqui, ele escorrega pelas mãos e vai pra cá. Né? Então tem esse lugar também, né? Da escrita, legal. Que às vezes a gente perde, né? E que precisa, que também é um fazer manual, que também é uma atuação, né? Exatamente. Um atuar nosso no mundo. Sim. Né? E aí veio muito isso, assim, quando o quadro visual, quando você falou do Kanban, foi engraçado. Na hora que eu li Kanban, me deu até um tipo, aquele momento de qualidade. Assim, um momento retrospectivo, né? Mas é justamente isso, assim, é algo visual, né? Que às vezes eles precisam. Sim. Né? Eles precisam lembrar disso, né? Perfeito. E lá em casa hoje, como eu tenho todos alfabetizados, porque tem isso, tem essa diferença também, né? Quando o Vicente não era alfabetizado, eu fazia desenhos. Né? Tipo, tem que fazer isso, não sei o quê. Aí ele colocava, ele pegava assim, né? Vou pegar esse é um pouco isso, né? Exatamente. Um pouco nesse lugarzinho, assim, né? Desse movimento, né? Então, bom, vamos contar um pouquinho o que é esse capítulo? Vai lá. O mistério das roupas que se multiplicam. Como que aconteceu, né? Assim como várias outras situações relatadas no livro, são vivências reais. E nesse caso, com meu filho mais velho, Zac, e ele dentro do Kanban, como eu comentei, uma das atividades que ele precisava fazer era guardar as roupas dele. Inclusive agora dentro desse combinado, né, as roupas podem ficar no quarto até por 24 horas. Ótimo. Então, por exemplo, coloquei hoje, se ele não quiser guardar hoje, tá tudo certo, mas ele sabe que o limite é amanhã. Para as coisas se organizarem. É igual eu com o volume de roupa no cesto, né? Se o cesto estiver cheio para estender roupas, independente de quem seja, porque as minhas não vão estar lá, porque eu já vou ter tirado, eu paro de enchê-lo. Então eu vou parar de lavar a roupa de quem tá ali. Ótimo, boa estratégia. E esse é um outro aprendizado também. As coisas não precisam ser imediatas. Não. Sabe? Tipo assim, poxa, isso aqui tá fora do lugar, tem que resolver agora. Não necessariamente, tem coisas que precisam, né? Pra manter esse funcional. Porque senão a casa, ela tem esse lugar, né, Sueli, da gente estar o tempo todo tendo coisas pra fazer. É infinito. Então se a gente estiver o tempo todo fazendo coisas, a gente não dorme. E não porque tem neném, mas é porque eu vou estar limpando a folha da planta, que eu vou estar passando cortina, sabe isso? Assim, exato, exatamente. Né? E isso que você colocou aí é muito legal, esse prazozinho, porque às vezes nem vira 24 horas, porque vai virar um incômodo. Exatamente. Não é? Tipo, nossa, esse negócio ali ainda, tá ali ainda. Então resolve, né? Resolve logo. Exatamente. Né? E aí nesse ímpeto, né, de tenho que organizar, aí eu tinha deixado um monte de roupa lá no quarto dele, como acontece rotineiramente, né, numa casa... O pré-combinado, né? Que bom, né, que temos roupas para guardar. Ainda bem que temos roupas. E aí foi muito curioso, assim, porque ele guardou a roupa dele, quando foi à noite tinha uma nova remessa de roupa. Mais uma vez, nós dobramos, e dobrar roupa para mim é terapêutica, inclusive eu adoro, tá entre as atividades que mais me alimentam dentro da casa.
E aí coloquei o montinho novamente lá no quarto dele. Tinha acabado de fazer. E ele saiu do banho, todo animado, tal, foi no quarto dele, eu já senti uma respiração diferente naquele instante. Eu estava um pouco distante, mas eu percebi. E aí ele, mamãe, me chamou assim, uai, deixa eu entender. O tom está estranho. Tem alguma coisa no ar, assim. E aí eu fui até ele, tal, aí ele, mamãe, aqui, assim, todo o corpo dele falando inteiro, que tinha alguma coisa ali que não estava encaixando, muito sabe? incomodado, né? Aqui, mamãe, como que pode? Eu guardei a roupa hoje aqui. Olha aqui, tem mais roupa. Fernando, na hora que eu vi aquilo, eu achei tão interessante a perspectiva dele, porque assim, ele não estava errado. Não, como? Eu acabei de fazer isso, gente. Aderente aos fatos. Mas eu falei assim, poxa, deixa eu tentar entrar no mundo dele aqui. Inclusive lá no Camboja, já tirei. Como é que tá de novo? E aí eu chamei ele para ir no banheiro. Eu falei assim, filho, vem cá comigo. Não. Aí ele chegou no banheiro. Por que, filho? Aqui. Olha só. Vou lavar de novo. Lavei roupa hoje de manhã. Aqui. O cesto tá cheio de novo. Ele olhou pra mim, Fernando, deu tela azul, sabe? Ele, tipo assim, tem alguma coisa. Né? Peraí, tô pensando. Peraí. E aí, esse foi o relato. Eu conecto com alguns aprendizados que aconteceram e situações como essa, assim, são abundantes, né? Numa rotina da casa, numa rotina em família. E aí, quando a gente foi conversar até, né, Fernanda, sobre o livro, né, o que você tinha feito sentido para você, o que não tinha feito, e eu achei tão legal que você falou comigo assim, Suelen, teve várias coisas que eu concordei, e teve outras que não. Eu falei, ai, que delícia, agora eu quero. Tem umas coisas que eu disse, não, né, tipo, peraí. E aí, nessa situação, até com toda a bagagem, o repertório que você tem, Fernanda, da antroposofia, da sua jornada de vida, mãe de 4, assim, o que você enxerga, às vezes, de oportunidade para que essa rotina da casa ela seja mais fluida e leve, diferente do que você já trouxe, ou até mesmo da minha abordagem com o Zac, né? Porque eu fui para o universo infantil ali junto com ele também, né? Eu acho que a sua abordagem ela foi fantástica, assim, sabe? E inclusive, eu acho que esse foi um que eu li o aprendizado depois, que você falou ainda que, assim, eu percebi que não precisa lavar roupa todo dia, ele não precisa guardar a roupa todo dia. Foi. Então, assim, uma das coisas que eu tento sempre colocar para eles lá em casa é dessa posse das coisas, assim, porque é nosso, Sim. Não é meu. Né, no sentido de, assim, não fui eu que fiz isso tudo, né? Não é? Então, assim, são umas coisas de se tomar posse para si, né? A Nina Veiga tem uma frase que eu acho ela muito fantástica e que eu, de vez em quando, solto lá em casa. Que assim, eu percebo, eu faço. Sim. Né? E às vezes a gente percebe umas coisas, né? Tem vezes que não percebe. Então, assim, às vezes o cesto de roupa precisa voltar pro banheiro, né? Sim. Aí eu coloco ele fechado na escada. As pessoas passam por 20 pessoas passam por ele, né? Aí agora eu comecei a deixar ele aberto na escada, assim, eu, tipo... Aumenta o espaço, aqui, vamos ver. Aí ele desce, aí ele consegue descer, né? Então, e assim, isso vale para tudo. Então, a gente tem gato, a gente tem cachorro. O cachorro precisa passear, cocô de cachorro precisa ser recolhido, o gato precisa ser alimentado, a areia do gato precisa ser limpa, né? Então, assim, isso tudo, assim, são coisas que que eles precisam perceber e precisam ser feitas. Sim. O gato mais novo lá de casa é do Vicente. Todos os nossos gatos, depois de um tempo, eles saem de casa, assim, eles ficam andando pro lado de fora, então a gente acaba essa caixinha de areia, ela some. Ela para de fazer sentido porque eles param de usá-la, porque eles usam a área externa do todo terreno, né? Enquanto está nessa condição que ele precisa de uma caixinha de areia, o Vicente é responsável por limpá-lo. Sim. E aí, sim, vai para casa de amigo, dorme lá e tal. Qual que é a responsabilidade dele que ele precisa atentar para isso? É de pedir para um dos irmãos cuidar disso. Delegar, né? Né? Porque isso não dá para esperar. Não pode. Né? Não dá, assim, é muito tempo. Tem coisas que não dá. Dá pra ficar de um dia pro outro? Dá, mas se vai passar um final de semana fora, não dá pra ficar 3, 4 dias sem limpar. Né? Então, assim, além disso, e que aí é uma coisa que porque nesse caso eu acho que não é nem delegar, sabe? Porque
a gente delega quando existe uma hierarquia. Se a gente fosse pensar na hierarquia da casa, ele é o mais novo, ele não vai delegar para ninguém. Eu não pensava em delegar como hierarquia. Você delega para alguém quando você tem uma hierarquia, né? Você coloca lá, tipo, né? É o pensamento que eu trago. Mas é um lugar de uma conversa, de uma troca, né? Você pode fazer isso para mim, que eu vou estar fora? E pode ser para qualquer um que ele pode pedir isso. Não precisa ser para os irmãos, pode ser para mim, pode ser para o pai dele. Né? Exatamente. É isso, mas ele, o mais importante é ele ter esse estalo de dizer assim, olha, eu preciso que alguém faça isso por mim. Sim. Né? Não é, eu não estarei aqui, mas eu preciso que seja feito isso por mim. A responsabilidade, né? Esse cuidado. E é isso, assim, acho que essa responsabilidade, que é uma das coisas que eu sempre trago para eles lá em casa, nesse fazer da casa com tudo. Sim. Né? Com o lixo que, sei lá, derramou. Não foi culpa minha. Assim, não é questão de culpa, é de responsabilidade. Exatamente. A gente não vai te colocar no banco do réu e te julgar para saber se você é ou não culpado. Mas se você se responsabiliza pela ação e vai. Legal, né? Que é isso, assim, é uma das coisas, tanto que às vezes eles viram para mim assim, desculpa. Assim, não estou te culpando de nada, estou te responsabilizando. Você não precisa pedir desculpa. Vou usar, boa. Porque quando a gente fala um desculpa, nesse caso, né, nessas coisinhas, é lógico que você pedir desculpa, é lógico, claro. Não estou dizendo que não tem que pedir. Mas assim, nessas coisas, desculpa por não ter feito, tal. Assim, não é uma questão de culpa ou não. Sim. É de se responsabilizar por não ter feito. Sim. O que vai ser feito agora? Como que vai reorganizar, né? Sim. Se precisar se reorganizar. Como que vai arrumar, se precisar arrumar. Sim. Né? Então são essas coisas que eu vou trazendo, assim, vou tentando trazer para eles. Mas assim, é diária essa ação, essa fala, né? Esse incômodo, é diário, assim, não é tipo... Não é, e é uma construção, né? E é uma construção que parte primeiro da gente como adulto. Exato. Então, assim, essa construção dessa ação da casa, ela passa pelo fato de que a gente precisa desconstruir muitos conceitos que ficaram enraizados na gente por várias questões, né? Por questão de homem não lava louça, por questão de que homem não pode fazer nada dentro de casa, que tem quem sustentar a casa é o homem, sabe essas coisas? Sim. Que aí vem o machismo, tem uma coisa, então a gente desconstrói isso, né? E não estou falando também, tem uma coisa que é super importante, né? Não é uma questão do feminino e do masculino, porque a gente precisa disso, desse equilíbrio, né? Tem coisas realmente que são do âmbito da mulher, tem coisas que realmente são do âmbito do homem. Estou falando dessa ação, é um outro lugar. Então a gente desconstrói isso, né? Eu acho que a gente já tem uma grande diferença entre nós agindo para as nossas mães, para que a gente possa criar adultos funcionais num todo, né? Fazer com que eles atuem de uma maneira permanente. Mas é assim, igual serviço de casa. Não acaba. Exatamente, com essa reflexão. Ai, Fernanda, fechando com chave de ouro. E com essa reflexão de que o trabalho de casa, de fato, ele é infinito. Do equilíbrio, e não é uma questão de gênero. Exato. Né? É uma questão de fazer parte, e não de culpa, de responsabilidade. A gente encerra o nosso capítulo de hoje. Obrigada. Adorei. E eu queria te agradecer muito, Fernanda. Nossa, Elia, amei. Muito obrigada. Que presente essa troca, mais essa. E já estou ansiosa pelo próximo diálogo e outras portinhas que foram abertas aí também, dessa transição de carreira, que você tem tanta vivência. E tem tantas pessoas, né, nesse mundo, assim, precisando dessa pitadinha, às vezes de coragem, de exemplo. Nossa, né? É possível. É possível. É possível. Né? E não tem um momento perfeito para isso. Não tem um momento perfeito, né? E não agora. Tem umas coisas que são muito assunto, porque às vezes não tem dinheiro também que precisa. É uma outra saúde que a gente ganha, assim, que... Exatamente, somos exemplos disso. Mas queria agradecer, pessoal, pela presença de vocês em mais esse vídeo. E, Fernanda, deixa uma mensagem para as pessoas. O que você achou da leitura do livro Diálogos com a Infância? O que fez sentido para você? Então, uma das coisas que, assim, eu fiquei, igual eu falei, eu fiquei muito apaixonada pelo livro. Mesmo, assim, é um livro que eu quero voltar a ler. Tanto que eu me propus nesse, igual eu te falei, de não ler os aprendizados, porque eu pensei assim, porque eu já tinha isso em mente, assim, eu vou ler esse livro de novo e vou pegar os aprendizados na próxima leitura. E esse ponto de vista em que se tem
de observar um ser que a gente educa e conseguir registrar isso. E registrou, Sueli, olha, registrou de uma maneira muito linda as coisas, né? E todos esses movimentos, e deve sim ter muitas histórias, a gente vai ter vários diálogos com a infância para frente, diálogos com a adolescência, né? Talvez. Pode ser, né? E é tudo isso, né? É uma base, assim, eu acho que foi um livro, assim, bem necessário para o momento, assim, porque a gente tem muita coisa que está aqui, que está muito lindo, assim, e a gente precisa desse tipo de leitura para muitos, muitos adultos por aí. Muito obrigada, assim, acho que vale muito a pena. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigada. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.